Muito boa tarde para você. É isso mesmo, pode ficar feliz, está começando o seu programa Entre Família. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Cris. Boa tarde para você que está em casa. Olha, hoje o assunto... meu filho, tá achando o quê? Você achou que a gente não ia falar de você, né? É sim, você. Você que é pai. Vamos falar sobre esse assunto aqui? Vamos falar sobre o papel da paternidade? Vamos falar de você, Cris? Grande papel, papel especial. O programa de hoje vai ser de 3 horas. Só que não. Eu mesmo vou falar bem pouco. Não. Só uma coisinha ou outra. Até parece, até parece. E outra, quando a gente fala de criação dos filhos, justamente a gente fala, olha, a mãe, e tem aquela sobrecarga na mãe e tal. Por que o pai vai ter que fugir de algumas obrigações aí e tal? E outra, agora a gente teve alguns programas aqui, sabe que a formação da família brasileira e no mundo mudou. E quando separa, perde-se o papel do pai? Como é que funciona, hein, Carol? Exatamente, olha aí. E você que está em casa aí, sozinho com o filho, né? Só o pai com o filho, será que isso tem algum impacto na vida emocional dessa criança? Será que tem alguma diferença nesse processo todo educacional? E o pai, ele ajuda ou ele tem um papel a ser desenvolvido dentro de casa? E agora? Olha, você que achou que o programa ia ser só na superfície, o pai e tal, tal. Olha, tem todos esses quesitos aí. Inclusive, a gente vai traçar aqui, vai ter um psicólogo que vai nos ajudar. Vai ter, inclusive, um pai que teve que, né, naquele momento que a bola quicou, teve que abraçar. Qual o sentimento? O amor, necessidade. Qual o momento que o pai tem que ajudar a mãe naquele momento? Claro, em todos os momentos, mas Claro. tem aquele momento leão, né, que a mãe está mais frágil e o pai tem que realmente assumir, às vezes, 2 papéis, ou ter que, às vezes, esconder aquele lado da fraqueza, porque naquele momento que ele tem que mostrar que é forte. E o que é ser forte para ser pai? Boa pergunta, né? Às vezes o homem tem essa necessidade de se mostrar forte o tempo todo, mas quer dizer que então não pode chorar, não pode sofrer, não pode ter dúvida do que você tem que fazer com seu filho? Calma lá. Vamos conversar mais sobre esse assunto? É agora no seu Entre Família, viu? Com certeza. Inclusive, já vai ter uma pergunta especial, mas é depois do intervalo. Vá preparando. Sabe o que você tem que fazer agora? Já colocar no grupo. Hoje a gente vai falar de pai, que tem um grupo da família com os irmãos. Tem. Você já pode até fazer uma enquete sua dentro do grupo, para depois você só filtrar tudo e mandar pra gente. Isso aí. Então, nós estamos te esperando, viu? Esperando porque, caso você queira sair, mas o ideal seria você ficar mesmo, viu? Fica aí, é rapidinho, 30 segundinhos, a gente já volta, né? Verdade, 30 segundos é rapidinho, dá tempo de tomar uma aguinha e tal. Volta com a gente que o programa hoje vai realmente abrir as porteiras, inclusive da mente, para você entender um pouquinho desse papel tão importante que é o pai. Não sai daí. De volta com o seu Entre Família, eu falei que era muito rápido, que bom que você nem saiu daí, viu? Mas tem gente que... Volta pra sala, menina, senta aí. Tava ali agora que Para foi. com isso. Ó, o pão tá crescendo, deixa aí, tá crescendo, deixa o pão crescer um pouquinho. Isso, já vai colocando no forno. Abre a janela que o pessoal fala, minha avó falava assim, vamos dar uma ventada. Uma ventada é ventilar. Isso. E a gente tem que entender um pouquinho desse linguajar, porque é a comunicação. Falando nisso, lembrei agora do passado, a nossa pergunta tem a ver com lembrança. Tem a ver, por acaso você tem alguma boa lembrança do seu pai ou seu cuidador, aquele que foi sua referência paterna? Manda pra gente através do WhatsApp. Fácil, fácil. DDD 12 98315 0249. 12 98315 0249. Eu tenho várias lembranças, já vou contar aqui também. Legal. A gente vai abrir o jogo, a Carol também, porque tem uma família nos esperando aqui, ó, na nossa sala, que é a sua sala. E hoje, como a gente fala, né, vai ter um psicólogo na sua sala, juntinho aí, para você tirar suas dúvidas. Junto com essa lembrança, você pode fazer algumas perguntas também. Claro, mande suas dúvidas pro nosso especialista. Aí é só colocar o nome, a cidade ou anônimo também. Exatamente, não precisa se identificar não. Olha, se tem alguma questão que você está meio, né, embolada e não quer colocar o nome, a nossa tendência não é expor você. A tendência é saciar a sua dúvida e, de repente, a sua dúvida pode ser a de demais pessoas, Com né? certeza. Quase certo, quando a gente vai abrir o coração, tem uma pessoa que passou pela mesma Sempre coisa, tem. só que ela pode ter a mesma alternativa de mudança para a gente poder aqui abrir essa caixa das alternativas e ajudar você e muita gente, Carol. Bora conversar? Bora nós! E eu vou deixar você apresentar os nossos convidados, porque hoje eu tô na minoria. E Então já vou falar pouco. o Fernandão aqui, ele teve coragem de voltar ao programa. Isso é muito bom para a gente Quer poder dizer ter um que feedback. isso. Quer dizer que ou tá com um problema assim como a gente, ou tá tudo bem com Tá ele. tudo certo. Ele, depois de ter acompanhado o primeiro programa, voltou aqui, é sinal que Não, tá é tudo um homem bem, de não tô coragem. precisando de tratamento nem nada, os dois. Então acho que eu posso participar desse programa novamente. Fernando Jocdar é o nosso psicólogo aqui, já esteve no programa, um programa muito especial, né? Cada vez, e retornou em outro tema também importante com a paternidade. É um prazer estar aqui com vocês de novo. A primeira vez eu vim como pai, né? E hoje estou vindo aí como especialista. Espero colaborar, tirar as dúvidas das pessoas. É um tema extremamente complexo,
né? O tempo vai ser curto, acho que 3 horas foi uma boa sugestão. Ali, mas na medida do possível a gente vai tentar esclarecer as dúvidas pertinentes aí. Obrigado pelo convite novamente. E eu volto mais pela maquiagem, eu gostei de fazer, viu? Gostou? Muito bem, é isso Tá aí. Agora eu gostei de 2020 eu tá vendo? comprei um ué. kit de maquiagem Pô, e tal. Eu vi que o Fernandão tava nos espelhos assim, um negócio assim. É que as meninas da maquiagem, elas fazem aquela massagem especial, não é só por isso. Não, é... Não, elas fazem Facial, aquele aqui, ó. creminho, fazem aquela massagem que você nunca vai receber. Não, Trabalhou né? assim, a Tá manhã vendo? toda, né? Cheguei uma massaginha, ajuda. Isso, ajuda. E ao lado dele, quem é nosso muito pai bem. aqui? Eu já tive até um feedback, que contou uma história fantástica. O programa de hoje promete. É o Sérgio Teles, ele que é coordenador de produção aqui. Paizão, tá? Paizão, é. Sérgio. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, é um prazer estar aqui. E quem me conhece sabe que eu não gosto de ficar na frente das câmeras, mas para falar um pouquinho aqui sobre como é ser pai, falar dos meus pimpolinhos, a gente quebra qualquer barreira e vamos embora. Vai valer a pena. Qualquer coisa tem auxílio psicológico aqui, a gente sempre dá esse suporte. Dobrado ainda. Minha esposa é psicóloga também. Também. Então tá tudo É certo. isso mesmo, é isso mesmo. E ele também é pai, né? É Felipe Amorim, tá aqui com a gente, pastor, seja E bem-vindo. hoje eu vou tirar minhas dúvidas também. Hoje o psicólogo vai ficar sobrecarregado aqui hoje. Agora sim, eu quero ver como vai ser esse programa com a Carol falando pouco. Eu estou curioso para esse negócio. O que você acha, Cris? Não, mas isso é sempre. Ué? Eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro pedir o pessoal que está em casa agora, inclusive, né, já entrar em oração comigo, vamos estar juntos, mas eu duvido que essa moça, do jeito que ela é, do jeito que você conhece durante o ano, vai falar pouco. Agora tem gente que falou muito, Carol. Ah, e a gente gosta quando eles falam, E viu? falaram no Fala Povo. É isso mesmo, a Kathleen Brito foi lá nas ruas de São Paulo descobrir o que as pessoas entendem sobre essa questão do papel da paternidade. Vamos descobrir? Pode jogar na tela esse VT. Gente, para tudo que você está fazendo aí e presta atenção em mim, porque eu quero saber como é o seu relacionamento com o seu pai. Pensa aí. Bom, eu sou suspeita em falar porque eu tenho um ótimo relacionamento com o meu. Ele é assim um príncipe. Mas será que é para todo mundo assim ou não? Como que é o seu relacionamento com o seu pai? Olha, eu me dou muito bem com ele, tudo certo. Sempre vai ter alguma questãozinha assim por causa das gerações. O relacionamento com meu pai é um relacionamento muito bom hoje, graças a Deus. Difícil, assim, eu diria. Meus pais são separados e aí eu moro com a minha mãe e eu vejo meu pai, tipo, raramente, às vezes só. Olha, meu pai era um homem, um super-herói. Era um cara, assim, que era super meu amigo. Já faz 5 anos que ele faleceu, sinto muita saudade dele. Com meu pai a gente não se fala, já faz alguns bons anos, mas eu entendo que ele é meu pai e eu entendo que eu tenho que tocar minha vida sem a ajuda dele e isso até me fortalece mais. Ah, é pra chorar, né? Ai, meu pai é o cara mais incrível que eu já conheci no mundo. Com todos os defeitos, ele é a pessoa mais incrível que eu já conheci no mundo. E qual que você acha que é a importância da figura paterna na vida de alguém? Tem gente que talvez não teve aí o pai presente, enfim, faz diferença ter um pai que estava ali todo dia? Pai e mãe é aquele que cria, certo? Então é importante para a criança ter um espelho, alguém que ela consiga se espelhar. Nossa, com certeza. Pai é tudo nesse mundo. É óbvio que faz toda a diferença, porque você tem aquela coisa que é tido como o certo, sabe? Que tá completo, ou como se estivesse faltando algo, sabe? Mas também aí vai de como você vai lidando melhor com essas coisas. Depende, porque na minha vida eu acho que não fez muita falta porque minha mãe conseguiu suprir todas as minhas necessidades. Com certeza, mas a gente procura, pelo menos eu procurei isso em outras pessoas, em outras referências. Muito da minha mãe, meus tios. No dia que você tiver filho, você acha que faz diferença a influência do seu pai que vai passar para o seu filho, enfim, toda essa coisa das gerações? Eu acho que a tendência é essa, é você repassar, mas óbvio que no caso de uma pessoa que não teve um bom relacionamento, é bom que ela tenha essa consciência e tente mudar de alguma forma, né? Tente fazer diferente. Eu busco ser um pai, coisa que meu pai não foi, mas com certeza, fazer diferente sim. Mas eu também não tenho como referência outros pais. Eu vou buscar a minha escola de pai. Com certeza, sem dúvida nenhuma.
porque vem toda essa ancestralidade, né, que eu acho que é aí que tá a diferença, sabe? Quando a gente tem essas figuras presentes na nossa vida, independente de ser pai, tio, avô, avó, a gente sabe um pouco da onde a gente veio e o que antecedeu a gente mesmo, sabe? Pra gente poder se formar enquanto ser humano. As opiniões são diversas, Carol, né? Você vê aí, né, pessoas ali com certas marcas, olha, já que meu pai não foi, então eu quero ser. Alguém que não desistiu, né, de ter um conceito bom de pai, alguns ali com uma lembrança, perdeu há 5 anos, a questão da amizade e tal. Então a gente vê aqui que realmente o retrato da família brasileira, você hoje está vendo o programa, olha, a figura do pai, tem gente que não teve, tem gente que tinha a presença de um homem que não se tratava de pai, não se consagrou pai durante a família. A gente vai pegar toda essa estrutura de altos e baixos e vai agora abrir essa caixa para ver o papel do pai. A gente podia ver a história aqui do Sérgio. Com certeza. Sérgio, conta pra gente essa questão toda da paternidade, já que você, inclusive, para contar essa história, se permitiu vir aqui às câmeras, porque ele é um cara da produção, né? Ele é. Mas contou pra mim já, que eu digo pra você de casa, vale a pena a história desse pai aí. Eu tenho 2 filhos, o Luca, que tem 5, faz 6 anos em janeiro, e tenho o Theo, que é mais novinho, que fez 2 anos. E essa história que eu estava te contando é do Luca, é do Theo, desculpa, que é o meu mais novinho. Quando o Theo nasceu, ele nasceu com crânioestenose, se não me engano, o nome técnico, mas nada mais é do que algumas fissuras que a gente tem no crânio que já nascem já fechadinhas. Ou alguns chamam até de moleira, como se fosse o mesmo processo. E aí, o nosso pediatra, na primeira, segunda consulta, falou, olha, procura primeiro essa médica aqui, essa neuro, ela vai dar uma orientação para vocês, não vou mandar para nenhum cirurgião, porque eu acho que ele já vai querer fazer cirurgia, mas vai primeiro nessa médica. Então a gente foi, ela fez toda a bateria de exames, não tinha nenhum problema, nenhuma sequela, nada, era absolutamente uma criança normal. E aí, mas ela falou, mas eu quero que vocês procurem um outro médico, um neurocirurgião. Aí a gente, como pai e mãe, já começa a ficar mais preocupado, né? E aí eu estava até conversando com o Cris um pouquinho, eu tenho uma filosofia assim, não sei de onde vem a filosofia, talvez o psicólogo possa explicar pra gente, mas é assim, de sempre tentar passar assim uma segurança para minha esposa, para os meus filhos, no caso que eu já tinha um filho, né? Por dentro eu podia estar assim, triste, me perguntando por quê, e pronto para desabar, que eu choro fácil, mas nesse primeiro momento eu falei, não, segura as pontas aí, você tem que ser o pai, tem que ser o protetor emocional, vamos dizer assim, né? E aí, beleza, não, vai dar certo, acho que a gente não vai precisar fazer cirurgia, nada. O médico falou, a gente vai na consulta, depende de cada médico e tal. Encurtando a história, a gente foi até o médico, ele examinou, pediu tomografia, que já foi outra novela, imagina fazer tomografia no menininho de 6 meses, na verdade. Ele tinha 3 para 4 meses, porque a cirurgia, se fosse fazer, não pode ser além depois dos 6 meses. E então, aí já começa a complicar, né? De você ter que fazer, já começa pelos exames. Até o dia que nós fomos na consulta, fomos lá, conversamos com um médico, que já era conhecido da família, neurocirurgião e tal. Ele falou, olha, eu aconselho vocês fazerem, é uma cirurgia tranquila. E ele começou a explicar mais ou menos como que é a cirurgia. Sem entrar em detalhes, mas a grosso modo, assim, eles fizeram um cortezinho, eles fazem, né, um corte no couro cabeludo, e eles fazem as fissuras que já se fecharam no crânio. E aí eles fazem, depois eles pegam, colocam a pele de novo, como se nada tivesse acontecido. O lado bom é que não mexe em nada cerebral, é só osso. O médico falou assim, então é uma cirurgia tranquila. 98% dos casos a recuperação é rápida, é sucesso, mas não deixa de ser uma cirurgia delicada, principalmente num bebezinho de 5, 6 meses. A informação é apavorante, né? Eu acho que essa demais, porque você fica esperando, primeiro de tudo, você espera um milagre. Não, eu acredito em Deus, Deus vai fazer um milagre, e ele não vai deixar meu filho passar. E aí esse primeiro impacto não veio, não, realmente vai ter que fazer a cirurgia. Aí nós fomos com todos os trâmites para poder fazer a cirurgia, marcar, desmarcar, e eu acho, só abrindo aspas rapidinho,
como a gente tem um pai que cuida da gente. Bem no final de semana que a gente ia fazer a cirurgia dele, ia ser numa sexta-feira, foi aquela greve que os caminhoneiros fizeram. Então, assim, ia ser muito complicado da gente ir e voltar. Então isso foi recente. Foi Foi em junho do ano passado, foi a greve? Exatamente. Foi quando o meu filho ele é de novembro, então a gente fez a cirurgia, obviamente com ele tinha mais ou menos 6 meses, foi mais ou menos... Maio para junho foi maio esse pra junho trâmite ali, que foi teve. mais ou menos nesse período. E aí um dos médicos que participava falou, olha, não vou poder nesse final de semana e vamos remarcar para 15 dias. Isso a gente ficou sabendo uma semana antes, e aí veio a greve, então até nisso Deus se preocupa como pai que é, e isso é que eu acho muito interessante. Fechando aspas aqui, parênteses. E então a gente foi para a cirurgia, e aí a cirurgia foi um sucesso, foram 50 minutos, não usou um monte, porque eu recebi, né, do plano de saúde, a descrição dos materiais. Serra, parafuso, porca, plaquinha de não sei o quê. Você Isso deixa o pai apavorado, né? Deixa o pai apavorado. A hora que eu vi aquilo, eu não sabia se eu chorava, se eu falava, não, peraí, tô lendo certo, porque parecia... Eu gosto de mexer um pouquinho com madeira, eu falei, vou construir um móvel, porque tinha, sem mentira, era serra, parafuso, e não era nada barato. Falei, bom, vamos lá, né? O médico sabe o que faz. Porque tem várias técnicas que você faz essa cirurgia. E aí a gente foi para a cirurgia, foi 50 minutos, foi tudo bem, sem problema nenhum. Quer dizer, só teve um probleminha que eles demoraram 4 horas para achar um acesso, porque criança e ele se mexia e não conseguia achar um acesso para medicação, anestesia e o que precisava. Mas deu tudo certo. Aí eu ficava com o meu outro filho, né? Geralmente eu chegava no hospital por volta de 10, 11 e por volta das 7, 8 da noite eu ia para um apartamentinho perto ali do hospital. E aí no dia ele fez a cirurgia na sexta, aí no sábado eu fui visitá-lo. E aí eu tô lá com meu filho no quarto, né? O mais velho, não da cirurgia, que o Theo, o que fez a cirurgia, estava na UTI. E aí eu tô lá brincando um pouquinho, tava o meu sogro, eu e meu filho. Aí chegou a minha esposa assim, toda suja de sangue. Aí falou assim, vai lá com o Theo. Falei, como assim, vai com o Theo? Ela falou assim, ele puxou o acesso e já tinha sido complicado colocar o acesso, né? Vai lá com o Theo. Aí entra a figura do pai, não, beleza, fui. Você não pensa se você gosta ou não de sangue, se você gosta de UTI ou não. É seu filho, né, que tá... É seu filho, eu peguei e fui. Aí no que eu cheguei lá, ele estava chorando, aí eu peguei ele no colo para acalmar ele um pouquinho, tá? Acalmei, estava sujinho de sangue. Aí já subi também com uma roupinha, a fraldinha, já aproveitei, troquei. Aí fiquei com ele, né? Isso era mais ou menos umas 10 da manhã. E aí continuei, ele estava sem um acesso. E continuei com ele dormia, acordava, ficava no colo, dormia mais um pouquinho. E tudo isso sem medicamento. Aí por volta de umas 5 da tarde mais ou menos, umas 4 da tarde mais ou menos, aí chegou uma enfermeira e falou, a gente precisa, como padrão, né, de tempo em tempo eles passam no UTI, a gente precisa dar uma olhadinha no Theo, e até mesmo porque faz muito tempo que ele está sem tomar medicamento nenhum e tal, para dor e anti-inflamatório, aquele monte de coisa de quem saiu de uma cirurgia. Aí tá bom, aí graças a Deus essa enfermeira, assim, eu estava ali vendo, de primeira ela conseguiu acesso nele. Assim, aí já foi um milagre, né? Porque depois de 4 horas tentando achar o acesso, ela de primeira achar o acesso, já menos mal. Aí ela achou acesso, e aí eles foram colocar dar um pouquinho de sangue para ele, né? Porque a cirurgia perdeu sangue, não foi muito, mas tinha que repor o sangue. Aí eu falei, bom, tá tudo certo. Aí ela falou, não, pode chamar a mãe. Ele ia poder mamar um pouquinho depois, né? Depois que já estava com acesso, falei, tá tranquilo. Isso já era por volta de umas 6 horas, mais ou menos. Aí eu fui para casa, aí São Paulo, o trânsito, até eu chegar umas 7 e pouco, mais ou menos. Aí daqui a pouco minha esposa me manda a mensagem, ora pelo Theo. Eita, nós. Ora pelo Theo, a gente não espera. Falei, tá, mas o que aconteceu? Aí falou, o médico que entrou em plantão, como ele ficou muito tempo sem tomar medicamento anti-inflamatório e para dor e tudo, ele deu uma dose pequena de morfina para dar uma aliviada nele. Só que para um bebê de 5 para 6 meses, era uma coisa muito forte. E nisso, então, deu uma depressão respiratória,
E aí os gráficos da UTI ali, aqueles aparelhos começaram a apitar e ficar. E daqui a pouco ele começou a ficar com a boquinha roxa e não conseguia respirar direito. Aí a Thaís gritou para as enfermeiras e para o médico de plantão, né, que estava ali. Aí eles já chegaram e falaram, por favor, tava minha esposa, meu sogro, que é médico também, mas ele falou, por favor, espere lá fora na UTI. Aí eles saíram, e aí os médicos vieram, enfermeiros e tal, e aí ficou naquela dúvida assim, e aí agora, o que vai acontecer? Aí eu estava com meu filho, e eu tinha que ser forte, porque eu estava, assim, um filho que eu não sabia como estava, à beira da morte lá, porque ela só falou que ela foi colocada para fora, e então ela não sabia me dar informação, porque tinha sido recente. E o meu filho do meu lado, feliz da vida, porque estava só ele e o papai brincando. A gente nem lembra exatamente o que a gente estava fazendo. E eu tinha que ser forte para um, e não demonstrar, e não falar, até mesmo porque ele não ia entender muito o que estava acontecendo. E do outro lado do telefone eu estava com a minha esposa, preocupada, chorando, porque o filho estava lá e a gente não sabia, não tinha retorno de nada. Então foi um momento assim bem difícil, porque, não sei, você tem que ser quase que um ator, vamos dizer assim, né? Você tem que... Então, Sérgio, nesse momento, resumindo, depois de todo esse contexto, né, de altos e baixos ali, de você achar que está tudo tranquilo e tal, veio essa notícia, você não sabia se ia ter o seu filho, estava um outro ali que, na verdade, com a inocência da idade, vendo aquele contexto, não sabia, você também teria que tranquilizá-lo. Uma esposa, apesar de psicóloga, você me falou que por essa questão teve uma fragilidade e ela teve um impacto desse acontecido, que até inclusive hoje ela não pode ouvir um barulho de UTI ou algo do gênero. Exatamente. Então, naquele momento ali, você teve que pegar, por mais que você não tivesse, você teve que ficar um pouquinho anestesiado psicologicamente para tentar empurrar o barco ali, né? Exatamente. Eu como sou da área de vídeo, uma vez alguém falou assim, tá, se você for filmar alguma coisa, um leão comendo um animal, ou algum acidente, alguma coisa, como que você faz? Aí a pessoa falou, olha, você tenta ser o mais profissional, porque você está filmando, você está sendo os olhos de quem não está ali. Então, tenta ser um profissional e não se envolver. Aí, nesse momento, é mais ou menos isso. Tipo, você é o pai, você é o super pai, super poderoso, e vamos dar suporte aqui para o filho que está mais perto, que pode, que não está sabendo de nada, e continua agindo normalmente. E para a esposa, não, vai dar tudo certo, espera um pouquinho, vamos ver, vai dar certo, e não vai ser nada, eles vão conseguir. Mas, voltando à história, então, dali um tempinho, eu não sei quanto tempo, eles conseguiram entubar, e aí já, principalmente por causa da respiração, como ele já estava com acesso, né, antes de eu sair, então conseguiram dar medicação, reverter e conseguiram. Não chegou a ser um erro médico, foi só talvez uma dosagem ou alguma coisa que não é muito convencional, mas para um bebezinho fez muita diferença. Então eu sou muito grato a Deus, porque nesse momento Ele me deu força para quem eu precisava do meu lado, força para minha esposa, e o meu filhinho, graças a Deus, Agora, não teve... Sérgio, a gente vai precisar ir para um intervalo, mas posterior a isso, não foi só o momento, a gente vai até para o intervalo agora, mas você teve que dar suporte, porque qualquer questão de doença com o menininho tem a questão da esposa. E nesse momento, nem você talvez tinha toda essa segurança. A gente vai perguntar depois aqui para o Fernando como lidar com essa situação, porque até o momento você teria que também ter um suporte. Aí, isso que eu estou curioso, viu, Carol? Até que ponto você tem que... Ser forte ou mascarar ali a Isso. tristeza, a agonia, é importante naquele momento. Muitas vezes pode ser o que se espera socialmente, mas emocionalmente, como se espera isso da família, né? Vamos falar sobre esse assunto? Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. De volta com Entre Família, hoje o assunto está interessante, emocionante e importante. Estou rimando tudo aqui, tá vendo só? E nós estamos falando sobre a paternidade. Qual o papel do pai, né? Você tem lembranças importantes aí daquele seu cuidador, da sua referência masculina? Você está mandando para a gente, daqui a pouquinho a gente vai ler as interações aí vindas através do WhatsApp, viu? Mas agora eu tenho um presente para entregar para você, porque muitas vezes você está com dúvida, né? Olha, como é que eu desenvolvo a paternidade? Como é esse processo? Uma coisa é o que a sociedade espera de mim enquanto homem, outra coisa é aquilo que a minha esposa espera de mim, ou qual o impacto dos meus defeitos dos meus filhos, porque a gente tem defeito, né? A gente faz escolhas erradas o tempo todo. E aí, qual o impacto disso nos meus filhos? Será que eu consigo reverter esse quadro, mudar essa situação? Vamos falar sobre esse assunto? Aqui, ó, você vai encontrar
esses assuntos da educação dos filhos, da comunicação do casal para com os filhos, toda essa questão dos relacionamentos e também tem essa questão da visão da família, né? Em relação ao que se espera daquele homem, né? Da sogra, da tia, do cunhado, da prima, da outra. Cada um tem uma ideia diferente daquilo que você precisa ser. Mas você sabe exatamente quem você precisa ser? Quer descobrir? Aqui, ó. Eu tenho uma dica importante para você. Vamos estudar, vamos ler, vamos nos informar com aqui o Entre Família, que é a nossa revista, nosso curso bíblico em formato de revista, que vai gratuito aí para sua casa para a gente falar um pouco sobre esse assunto Entre Família, tá? O DDD é 12 2127 3121 ou você pode pedir através do WhatsApp, também 12 é o DDD 98100 1425. 98100 1425 é super mais fácil, né? Bem mais fácil. Se você tiver aí o WhatsApp, já coloca ali, adiciona, deixa ali no cantinho, já distribui aí no grupo da família para todo mundo ter acesso a esse tipo de conteúdo. Porque coisa boa a gente não pode ficar guardando só pra gente não, viu? A não ser que seja um chocolate muito caro, que aí você não pode... Mas aí é outra história. Mas a revista não, você pode compartilhar, tá? Pode mandar aí pra gente, 98100 1425 e esse presentaço vai para toda a sua família. Agora, presente mesmo, Cris, é a gente ter histórias importantes e ter, quem sabe ali o pastor Wallace desvendando os desafios em família, né? Verdade, o pastor Wallace, coitado, só recebe pepino, mas é isso aí, tem gente que tem que descascar, Agora a gente tem a história do Olavo. O Olavo tem 2 filhos do primeiro casamento e apesar de não se dar bem com a ex-mulher, ele é um pai super presente, mas ele está um pouco chateado, porque ele acha que perdeu o papel, a referência, né, de pai para o próprio filho. E o pastor Wallace, nosso conselheiro da família, vai dar esse conceito para a gente. E aí, pastor, como é que a gente ajuda o Olavo? Conta para a gente. Olavo tem 2 filhos do primeiro casamento. Ele não tem uma relação muito boa com a ex, mas é um pai muito presente na vida dos filhos. Será que esse estar presente é visitar semanalmente? Bom, fica aí a dúvida, né? Mas a ex-esposa postou um vídeo em uma rede social onde um de seus filhos chama o padrasto de pai. Vixe, pegou pesado. Isso deixou Olavo muito chateado e ele vai conversar com a ex-mulher. Mas ele não sabe como ele perdeu essa referência de pai para o próprio filho. Como consertar essa situação? Oi, Olavo. E aí, amigo? Que situação complicada, né? É difícil lidar com você, lidar com ele, lidar com os filhos, lidar com tanta situação. Por isso que o divórcio é uma coisa tão complicada que deve ser evitada ao máximo, só em casos extremos, porque, de fato, gera muita dor de cabeça. Agora, o que fazer, né? Um grande problema que existe, viu, Olavo, é que os casais que se separaram devem criar, para o bem-estar de todos, um código de conduta, combinar as coisas antes. Então, o grande problema é que as pessoas se separam, e quase sempre, como você falou, que teve um conflito com a ex, não se dá bem com a ex, eles se separam e vão e cada um faz do seu jeito. Quando cada um faz do seu jeito, vai ser esse tipo de problema que está passando com você. Por quê? Porque as pessoas fazem do seu jeito. Então, o código de conduta é fundamental para gerar segurança, tranquilidade, especialmente para as crianças. Agora, a sua questão é por que o filho perdeu o referencial. Quando é que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Porque você é um pai presente, pelo que eu vi, que vai toda semana ver os filhos. Então, vê-lo toda semana não quer dizer que é um pai presente. O pai pode estar distante, ver uma vez por ano, uma vez por mês, ser um pai presente. E pode ser um pai que vai toda semana, mas está ausente, porque ele não está de fato conectado com o filho. Quando é que a criança perde o referencial de pai ou de mãe? É quando o pai ou a mãe não lida com ele como pai e como mãe. O que acontece com os pais que se separaram? Esse que está mais distante, quase sempre quando vem ver a criança, ele vem para ganhar o coração dela, para dizer que ele é legal, para dizer que o que a mãe fala, né, fala mal, se fala mal dele, ela está errada, que ele é um pai legal, gente boa. Aí o que você faz? A gente trata, ou que está nessa situação trata, o filho como se fosse seu amigo e você não é amiguinho dele, você é o pai dele. Então, se posicionar como pai, falar como pai, amar como pai, respeitar como pai, dar atenção como pai é que vai dar para ele a referência de que você é o pai deles. Agora, quando o pai vem de vez em quando, ele quer ter a amizade, o carinho, então ele é amigão do filho, aquela coisa.
esse papo de amigão não dá certo. Então você tem que mostrar, eu sou seu pai e também sou seu amigo. Nada de sou seu amigo que também é seu pai. Percebe essa inversão de valores? Não é a criança que faz, somos nós que fazemos porque queremos ser bonzinhos ou pai legalzinho. E pai legalzinho não é um bom pai ou um pai de verdade. Uma outra coisa fundamental é que essas pessoas se posicionem, sabe? Conversa com a sua ex-mulher com calma e respeito para que ela diga quem é o pai, né? E você pague as contas como pai, dá atenção como pai, né? Faz o que o pai tem que fazer também. Você se posicionar como pai, agir como pai, falar como pai e também respeitar e ser amigo como o pai tem que ser, vai dizer para o seu filho quem é você nessa relação. Beleza? E quando for conversar com a sua ex-mulher, vá com calma, com tranquilidade, tá bom? Se você for brigando, só vai criar mais tensão na relação, mais dificuldade na relação e mais as crianças vão sofrer, causando sofrimento para você, inclusive, e para todo mundo. Então, tenha calma, não fica, pô, na internet só para me zoar. Calma, vai devagar. A Bíblia diz assim que nessas horas difíceis tem que ter cuidado. Então, Mateus 7, o verso 1 fala assim, não julgueis para que não sejais julgados. Então vai com calma, com tranquilidade, com amor, com respeito, se posiciona e tudo vai dar certo. Um forte abraço, viu, Olavo? E até a próxima. Tchau. Muito boas dicas, é isso mesmo, viu? Muitas vezes o adulto é que não se posiciona de uma forma correta e a criança é que entra nesse processo de confusão, né? A gente percebe que muitas vezes a nossa postura, como a gente deseja se posicionar diante das situações, é que formam a ideia do que é o pai ou não na mente dessa criança, não é mesmo? Eu estava ouvindo aqui, atento à história do Sérgio, né? E ela pode ilustrar uma série de questões importantes, né? A primeira ideia é que a paternidade, ela vai ter uma parte dela, ela é instintiva, né? Presentinho de Deus, entendeu? Né? Deus te programou a mulher para ser mãe e o homem para ser pai. Então, algumas coisas vêm de herança genética. Né? Que coisas são essas que vêm de herança genética? Essa necessidade de proteger, essa necessidade de orientar, essa necessidade de prover a família, ela vem quase que 100% geneticamente. Ou seja, não precisa de um componente social para te ensinar isso. Né? Só que a grande diferença na paternidade e da maternidade é que para ser pai, a criança precisa ter nascido. Né? Raramente você vai ver uma criança brincando de ser pai quando é pequenininha. Não sei quando você, sou seu pai, agora faz o que eu quero, tal, etc. Já a mulher não, né? Desde pequenininha está ali com bonequinha, tal, etc., exercendo aquele treinamento maternal. O homem não. Né? Eu tive até um amigo agora que teve um bebê, nasceu agora, está no Hospital São Joana, recentemente, e até antes de nascer ele estava mais preocupado com o jogo de futebol do filho dele do que com a filha que nasceu. Quando a esposa foi internada, ele larga tudo, né? Pede licença, vai isso, né? Faz as tripas o coração e passa 24 horas, que é uma gravidez de risco, com a esposa no hospital, já exercendo a paternidade. Então, parece que o pai necessita daquele chamado, né? Chegou a hora de você ser pai, está na hora, e aflora essas questões de força. E a gente viu aí que no caso do Sérgio, ele teve uma postura de aguentar o tranco, né? De falar assim, ó, dá o tel aqui para mim, que eu vou resolver, subir lá em cima, põe o catéter, tira o catéter, sei lá. E do ponto de vista emocional, essa presença do pai, ela tem alguma construção importante nessa criança que vai se tornar um adulto depois? Sei lá, na fortaleza emocional da criança, nessa composição toda? Toda, né? Então a gente tem esse componente genético e vai ter aquele componente aprendizado. Né? Por um bom tempo a gente viveu uma paternidade que eu chamo assim daquele modelo patriarcal de família, né? O pai só tinha que exercer as funções genéticas. Né? Só tinha que ser protetor, provedor. E quando muito orientador. Vou chamar seu pai, tal, né? Coisas do tipo assim. Né? Era só essas três funções. Né? Hoje a gente percebe com as mudanças sociais que ser pai é muito mais do que isso. Que o pai vai ter uma função na construção da personalidade do filho. Em alguns aspectos, muito mais presente do que a própria mãe. Né? O pai vai ser responsável, por exemplo, por questões de valores de caráter. Vem muito mais da postura paternal do que da postura maternal. Não, o que seria isso? Conhecer o que é certo e errado, determinar caminhos positivos e negativos na vida,
né? Enfim, o pai, enquanto a sua relação é produtiva com a criança, uma relação de proximidade emocional, essa criança se sente mais segura para experimentar coisas novas na vida. E é o pai que determina essa segurança muito mais do que a mãe. A mãe é mais o carinho, o afeto, o estar junto, também protege, né? Inclusive a palavra paternidade não tem plural, né? Quando a gente fala homem e mulher, a gente refere homem e mulher exercem a paternidade, né? Ela só é singular quando é o homem é paternal, né? Homem e mulher é a mesma coisa. Então, homem e mulher juntos exercem a paternidade, né? Agora, qual a influência da presença do pai? Eu diria que hoje as pesquisas mostram claramente que o pai, né, próximo da criança, ele vai ter 2 momentos significativos. Primeiro momento, na primeira infância. Então, a gente tem pesquisas que mostram que pais que participam de reuniões escolares, por exemplo, fica a dica aí, né? Pais que fazem tarefa com os filhos, pais que participam da educação formal dos filhos, os filhos vão muito melhor na escola do que quando essa função é feita apenas pela mãe, né? Então, a criança parece que absorve mais essas questões de limite, horário de estudo, tentativa de agradar o pai, né? E aí, então, ela começa a absorver isso. Pais que participam, por exemplo, de atividades esportivas dos seus filhos, né? Os filhos se desenvolvem de uma forma melhor. Pais que valorizam, por exemplo, levam a criança em parquinhos e valorizam o filho brincar com o outro, tal. Essas crianças desenvolvem melhor as questões de linguagem e sociabilização. Então, as pesquisas hoje mostram que a função do pai na primeira infância é quase total. Então, não trata de blá, blá, blá. São pesquisas concretas. Pesquisas concretas. Não é uma exigência da mãe, né? Não, uma exigência materna. Não, eu quero que você fique aqui para eu relaxar. Não é para relaxar, não. É para você desenvolver melhor essa criança, né? Enquanto o doutor falava, eu ficava com frio na barriga aqui. Olha, é tudo isso. É tudo isso, né? Mas, eu achava que era pouco, né? Mas é muito importante. Eu estava falando aqui nos bastidores que eu li uma pesquisa da Federal de Minas Gerais ligando a ausência do pai à entrada mais facilitada na criminalidade, né, doutor? O que a gente tem hoje é que alguns problemas psicossociais, como gravidez na adolescência, gravidez precoce, uso de drogas e comportamentos delinquentes estão ligados às crianças que tiveram ausência paterna, né? A incidência é de 35% maior em crianças que não tiveram. Não é uma regra geral, porque não depende só do pai. Às vezes você pode ser um bom pai, mas a criança não te recebe como um bom pai, né? E aí é uma questão mais dela do que sua. Mas de uma maneira geral, assim, essa influência é bastante determinante. Agora, doutor, um exemplo. Ali no caso do Olavo, você falou da questão instintiva, a criança já estava colocando o nome em outra pessoa. Então, o que acontece? Às vezes, como o pai literalmente não está presente, ela pode achar essa figura num tio, num avô e tal, e isso vai ser tão significativo quanto ou não? A gente tem 3 momentos de ruptura da paternidade, né? O primeiro dele é quando o pai falece, né? Então, por uma questão qualquer, essa criança não vai ter o pai, porque o pai faleceu quando ela era pequena, né? Substituir um pai falecido é extremamente difícil. Nós vamos ter a questão do divórcio como segundo elemento aí que faz com que os pais se separem, que foi o caso do Olavo, né? Um caso de divórcio, etc. Acredito muito no que foi dito, deveria ter um acordo melhor, né? Para que o pai pudesse estar mais presente. A frequência é importante, mas a qualidade do relacionamento também. Então não adianta você estar todo dia, mas não está ali, né? Agora, também não adianta você estar uma vez por mês, né? Às vezes a gente fala assim, não, o importante é só a qualidade. Não, né? Tem que dosar, né? Seria mais ou menos que nem comida, né? Tipo assim, vou te dar uma refeição boa por mês, né? Não adianta, né? Tem que dar um pouquinho todo dia e tal, né? Então, acho que é isso que está acontecendo ali. E o outro fator que eu acho que é o mais discutido hoje em dia de ausência paterna são os pais presentes ausentes, né? Esses pais trazem... Eu ia perguntar sobre isso mesmo. É possível estar presente e ausente. E ser ausente. Não, pastor, quando a gente pega, por exemplo, há um tempo atrás, na sociedade mais patriarcal, a maioria dos pais eram ausentes, né? Não era dado acesso ao homem, ao carinho, ao afeto, ao brincar com a criança. Então, a gente pega o meu avô, por exemplo, eu tenho ele como uma pessoa meio mito para mim, né? Aquele cara bacana e tal, né? Mas, pô, eu não lembro dele ser um pai que jogava bola, que ia em escola, né? Ele não exercia essas funções porque socialmente não lhe era permitido. Hoje é. E a criança cobra. Imagina só uma criança que está na escola, aí um dia ele vê, tem a apresentação dele, está só o pai do amigo. Né? O meu não está. Aí ele cobra, né? Ele começa a conceber a ausência, né? Meu jogo de futebol, meu pai não veio. Esses dias, talvez você já tenha passado por isso. Eu estava na escola do Daniel, né?
e ele estava na cantata de Natal. E ele é pequenininho, está na primeira, ali no pré-1, ele estava na primeira fila, ele cantando, de vez em quando ele fazia assim, para mim. Como que ele disse assim, tá gostando, papai? Tá gostando? E eu disse, tá ótimo, tá ótimo. Tá. Aprovação, né? Essa questão de tempo de qualidade, eu acho muito interessante. Enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando aqui, outro dia meu filho, pai, vem brincar de Lego comigo, pai, vem brincar de Lego. Só que eu estava no final de dia que eu estava respondendo algumas pendências de trabalho. Aí eu respondi mais um, pai, você vai ficar com esse celular, vem brincar com seu filho, eu sou seu filho, você tem que dar atenção para mim, pai. Falei, eu acho que o puxão de orelha foi grande. Aí eu deixei o celular, fui ali, brinquei com ele, foi assim, 30 minutos. Foi construir um brinquedinho ali com ele. A felicidade dele era tão grande, e aí que essa questão realmente de tempo de qualidade. Foi um tempo assim, onde eu deixei meu celular, esqueci de tudo e fiquei ali com ele, só com ele brincando, o irmãozinho estava brincando com outros carrinhos ali, mas só com ele é uma felicidade e gera um vínculo tão gostoso, né, paterno, e eu acho legal porque eu saio do trabalho e eu fico com eles. Minha esposa vai atender online e eu fico com eles, mais ou menos aí das 6 às 9h30, 10 horas da noite. Então, eu sou, além de ser pai, de ter que moralmente já dar tempo de qualidade, eu tenho a necessidade de estar com eles. Então, eu dou banho, eu dou janta, eu brinco, eu deixo eles prontinho. A mãe, depois que ela sai, que ela termina de atender, é mais dar um pouquinho de colo pro menor, a gente deita, eu canto uma musiquinha ali com o Luca. Faz uma diferença tremenda, né? E vai. Mas assim, voltando um pouquinho em questão de tempo de qualidade. Os dias que eu estou muito cansado, eu já cheguei, infelizmente, eu assumo, eu já cheguei a dormir no ombro do meu filho mais velho, assistindo televisão um pouquinho. Falar, filho, papai tá tão cansado hoje, tão cansado, tão cansado, tão cansado. Sérgio, essa não é só a sua situação, inclusive você vai continuar falando sobre isso, que a gente tem que ir em breve intervalo, mas com certeza é a sua situação também. Imagina, passa o dia todo trabalhando, às vezes trabalho braçal, correndo, fazendo, ou mesmo com a cabeça, quando mexe com a cabeça parece que é pior ainda, e a gente tá exausto e tem que dar essa atenção. A gente não quer que você saia desse programa desesperado, brincadeira não, de viu? pai é diferente. Brincadeira de pai, você tem que se atirar no chão, tem que engatinhar debaixo da cama e tal, mortal. Aí você faz 15 minutos assim. E ele quer mais, de novo. Eu quero dica psicológica. É uma partida de futebol. Então, se prepara, não sai da desesperado, que nós vamos dar dicas importantes para você lidar com essa situação e aumentar o vínculo com seus filhos, tá? Vamos um breve intervalo e voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família. Esse papo de paternidade é legal, né? E a gente acaba aprendendo muito do nosso papel, você também como mãe, você como pai, você que está querendo formar família. Agora, um outro assunto importante para a família é a questão econômica. Aí você está pensando assim, Cris, olha, tem que sustentar a casa, é só o marido e tal, de repente uma esposa está vendo agora, não adianta nada o marido aqui, ó, trabalha, e em casa o pessoal faz conta, o menino aqui está descoordenado e tal. Então é o seguinte, olha, vamos ajudar todo mundo aí, você que é marido também, ó, não adianta também dizer, eu vou prover e gasta tudo com o negócio, né? Vai lá jogar um futebol, comprar uma chuteira no horário errado, vai ajudar o irmão, economia. Estrutura familiar passa por esse eixo também. E o Entre Família quer ajudar você. Olha o presente lindo que está aqui na minha mão, olha só. Saldo Mais, é um guia prático financeiro, totalmente gratuito. E ele foi bolado pensando na família, no telespectador aí da TV Novo Tempo, com vários temas especiais que permeiam desde a mãe, o pai, os filhos, a questão do tempo é dinheiro. A gente falou de qualidade de vida, muitas vezes você está correndo atrás do dinheiro e ele tem uma posição errada na sua vida. Você precisa mudar o jeito de entender essa questão financeira, para ser só questão financeira, né? Alguns atributos maiores na sua vida tem que estar acima disso. E basta você olhar. Primeiro passo é você pedir de graça. Vamos lá então? Vamos pegar esse telefone? 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. E se caso facilitar também, tem o WhatsApp, que hoje em dia você resolve tudo ali. Fala, eu quero, o pessoal vai entrar em contato com você no 12 98 100 14 25. 12 98 100 14 25. Ó, um presentão para você, aquele presentão de pai, sabe? Usando o termo aqui e tal. Vem comigo agora, é o seguinte, Carol, o pessoal de casa, inclusive, está participando com a gente tem que ouvir esse povo, né? Com certeza, está falando de presente até você falando aqui, meu filho, é isso mesmo. Pode mandar suas interações que nós vamos ler agora. Joga na tela a nossa primeira interação de hoje do WhatsApp, a Bruna contando a experiência dela aí, olha lá. Quando a gente brincava de esconde-esconde à noite, ou de queimada de vôlei, opa... Nossa, mano! Oh, São Paulo, Bruna, era muito bom. Até hoje, meu pai me ajuda no que eu preciso,
Meu amigo que amo de paixão. Que gostoso. Pode jogar mais uma na sequência aí que a gente já vai lendo. Só mais uma interação aí. Não dá nem para comentar, porque a gente vai lembrando, né? É muito gostoso. É a Marielle. Marielle, um abraço pro teu sobrenome, que eu não vou ter coragem de ler. Eu também não vou tentar. Hananias. É a minha tentativa, tá, Marielle? Tamo junto. Me lembro quando eu e minhas 2 irmãs ficamos doentes, ficávamos nós 3 internadas e ele sempre correu com a gente, fazendo companhia, ficando os 4 no mesmo quarto. Olha aí, né? Aquela parceria, tamo junto aqui, literalmente. É isso aí. E era assim mesmo, era todo mundo montuado num ambiente só. Hoje você tem um filho quer... Será que a gente pode morar numa casa que eu tenho um quarto só para mim? Eu falei, mas como é que você vai construir a sua psique vivendo num quarto só para você? Se eu dividir o quarto com mais 5 irmãos, me fala. Eu tive ter um quarto mesmo com 17. Não faz sentido, não faz E eu sentido. tive que sair de casa, porque sabe o que aconteceu? Lá a gente fala bolanta, já viu esse termo ou não? Não. Bolanta é uma casinha fora. Eu morava fora da minha casa. Toda a minha família junto, nós éramos 7, tudo em um quarto só. E depois... O auge da independência. Aí aconteceu o seguinte... É tipo você foi pro internato. Não é bem isso, tá? Não é bem isso, assim, ó. Essa é uma forma bonita de contar, mas aí é o seguinte, como os irmãos foram crescendo... Não aí coube, vai saindo quem aí é o que acontece? mais Quem é o velho. maior, eu. Construir uma baiuca, que a gente falava, aquela bolanta no cantinho. Aí você foi morar eu fora tava de lá. casa, sozinho, Só que é o independente. seguinte, o meu quarto é melhor. É. A criançada, todo mundo tava lá, queria lá, porque o que acontece? Não, eu formei um espaço diferente. Isso. E aí o negócio era propaganda para não ficar caído. Mas aí- Hoje em dia a gente só coloca só o tênis mesmo pra fora. É. Essa questão do chulé. Não, mas que não era também, né? Não era essa questão do chulé. Tem nada a ver. Tinha, mas não era. Tinha, mas não era esse Não vamos entrar em problema. detalhe aqui. Hoje em dia a gente só põe o tênis, deixa a criança dentro. fazer o quê? de boa. Assim, É. vai vivendo. Tem mais interações, produção? Ou a gente vai colocar aí os nossos convidados para pôr a mão na caixa preta? Pode jogar aí a nossa interação? A gente tem aí experiências boas, mas também tem gente que não tem boas referências, mas a gente quer te ouvir, viu? É anônimo. Tá dizendo o seguinte, olha, desde pequeno meu pai era muito apegado a mim, ele era de verdade um amigão, porém com o tempo, hoje sou adolescente, a relação foi se desgastando, enchendo de cobranças, conflitos, discordâncias e por aí vai. Hoje eu dificilmente me sinto confortável de conversar com ele e um diálogo aberto é quase algo impossível de acontecer. Sinto muita falta disso, de poder contar com ele para tudo, fica um vazio imenso. E eu achei interessante ele ter falado que ele é adolescente, porque é justamente nessa fase em que alguns conflitos acontecem, né? Porque ele está passando da infância, também não é um adulto, e aí o pai também tem uma ideia do que é ser essa formação do homem nos dias de hoje, os conflitos podem acontecer, né? A transição para a adolescência, né? Então, oficialmente, a gente tem a infância até 12 anos, né? Como se isso fosse um ponto marcante, mas não é assim que funciona. Então, a partir de 12 anos, começa a adolescência, aí vem uma série de mudanças, mas, essencialmente, a ideia que se tem, que pode se relacionar à paternidade, é a ideia de que o adolescente ele necessita se distanciar dos seus modelos, isso é fundamental que ele se distancie dos modelos, comece a criar uma identidade própria, né? E aí vai tomando gradativamente a sua independência e tomando as próprias decisões, né? Eu acredito que seria assim, não tem bola de cristal, mas no caso do nosso amigo anônimo, possivelmente o pai não tenha lidado muito bem com essa necessidade de distanciamento do filho, né? Então, quando a gente está lidando com o filho criança, o filho vem e faz gol para você, né? Ele faz a tarefinha para você, ele faz a apresentação. Tá cantando joia para você. Fica joia, né? E, de repente, com 12 anos, ele começa... Você está lá na plateia, ele finge que você não existia ali, ele começa a ter uma vergonhinha do pai e da mãe, e o pai que não souber lidar que isso é um processo natural, começa a criar conflitos. Então, nesse caso, o pai precisa dar um espaço para o filho. Precisa. E na adolescência, a paternidade ela é muito mais de vigilância à distância, de orientação, de vem comigo tomar um lanche, vamos bater um papo ali qualquer dia desse, entendeu? E estou aqui quando você precisar. Né? Diferente na infância, que a gente tem que estar se oferecendo. Na adolescência, a paternidade é mais uma porta que você pode bater a toda hora, entendeu?
Ó, bate que eu atendo. Como ele disse ali, né? Eu sinto falta. Sinto falta de poder contar com ele. Quer dizer, eu não quero ele o tempo todo aqui, né, no meu quarto, conversando comigo, vindo aqui. Mas se em algum momento eu precisar, eu quero. O anônimo deve estar assistindo a gente. Eu aconselho que vá procurar o pai, né? Que em algum momento fale o que ele escreveu aqui, fale para o pai, que talvez isso dê uma melhorada na relação Porque dele. conforme ele disse ali, né? Ele teve uma boa relação com o pai. Então existe uma base estruturada no afeto e no amor. Sim. Isso não se perde com pequenos conflitos. Né? Então é só voltar, bater na porta. Que a porta se abre. Eu tento manter um diálogo aberto com meu filho, justamente, apesar dele ser pequeno. Mas eu lembro de uma vez que ele fez uma arte lá. Aí ele pegou e falou assim... Eu falei, tá, mas por que você não veio? Falou com o papai e tal. Acho que ele quebrou, fez alguma coisa assim. Pai, é que eu não queria que você ficasse triste comigo, tal, alguma coisa assim. Então, em casa eu tento sempre... essa questão do diálogo, de conversar, de falar, não, eu sou seu melhor amigo, vem, vamos conversar. Fala, o papai tem que ser assim, aquela pessoa que você conte tantas coisas boas quanto as coisas ruins também. O papai não vai vibrar só porque você pintou direitinho, porque você foi na escola, não. Se você deu um peteleco no seu irmão, que isso é recorrente sempre, mas vem aqui e fala, não, papai, não, realmente, eu empurrei ele. O Theo é muito chato, não quero que ele brinque com as minhas coisas, que isso é muito comum. Então, eu sempre falo para ele, vem, conversa com o papai. Vamos manter esse diálogo, vamos ser amigos. Né? Mas aí vem a outra pergunta. Quando esse processo de adolescência começa a se antecipar, ou essa questão do limite entre o pai amigo e o pai que tem que ser pai, é o pai que tem que falar, não faz isso, me obedece. Hoje? Agora tem aquele negócio na TV, que é o meio que eu sensacionalizo. Para. Porque essa pergunta pode ser sua. Claro, já vai ser respondida, porque tem uma caixa da verdade. Você achou que a gente ia responder pra você desligar a TV e trocar de canal? A gente claro só que não. Já a gente vai responder. Mas antes, o que essa caixa está fazendo aqui, Carol? Tem aqui... eu não vou pôr mão, eu não quero saber. Mas não. Aqui tem um monte de homem, então eu não sou obrigada, né? Tem um monte de homem aqui. Então faz o seguinte. Mas eu sei que aqui tem algumas situações aí, frases, que todo pai ou disse, ou vai dizer, ou diria, ou vai falar que não vai falar, mas na verdade queria falar. Já pensou? Você entendeu, né? Ou deixou de falar e Deixou de falar, quer falar ou falará. Isso aí, na verdade. Você viu, entendeu como é que eu passo aqui as coisas? super, Vou passar pro Fernando aqui. Fernando. Primeiro eu? Primeiro você, Fernando. Vai. Tira a plaquinha, já coloca ali na câmera 2 do Felipe, ali na frente. Câmera 2. E pode comentar. Jogando a verdade, viu? Nós temos aqui também o detector de mentiras. Aqui não é nada. Isso aqui, na verdade, esse aí é o pai que fica calado. É o pai que, na verdade, fica pensando e não fala nada. Vamos tirar aqui. Pode mandar outra. E também o outro também pai não que fica tem. calado. Agora começou a me assustar. Agora fiquei assustado. Não, dá a caixa aí. Eu fiquei assustado agora de maneira. Achou uma, pelo menos? Olha, o Fernando porque tem pais calados, Fernando, você me deu um susto daqueles. Acho que tem papéis soltos aí também. E que isso aqui foi só para assustar os apresentadores. Isso aqui foi. Fazia tempo. Sorte, né? Tirei duas. Fazia tempo que eu não sentia uma emoção dessa, Fernando. Imagina propor uma, né? Que isso. No meu tempo não era assim. E aí? Esse tipo de conversa pode distanciar o relacionamento entre o pai e o filho? Na verdade, essa frase fala sobre o conflito de gerações, né? Que ele é inevitável, né? O que a gente podia esperar? É que meu pai tivesse sido criado da mesma forma que eu? O mundo muda a cada segundo e vai estar mudando sempre, e a gente sempre vai ter mudanças e adaptações. Eu vejo essa ideia do no meu tempo não era assim, muito mais como uma desculpa, muitas vezes, para a nossa incompetência de se adaptar às necessidades de hoje, né? Então, às vezes, a gente utiliza. Então, a gente vai conversar com algumas mães e fala assim, mas na minha época não era assim, meu pai chegava e fazia assim, assim, assado, né? Mas isso era adaptado para a sua época. Hoje não é mais. Então, a senhora vai ter que aprender, ou o senhor vai ter que aprender. Até o fato de adaptar, pensar na frase, porque no meu tempo não é assim, mas você não vive mais no seu, você vive no tempo do seu filho agora. E o ser humano também tem dessas. Ele fala, o tempo do meu ensino médio, que era o segundo grau. Sempre melhor. O que era passado era sempre melhor. Lembrando sempre, né? No ensino médio, ela estava reclamando. E a gente tem que lembrar sempre que a nossa memória é memória eufórica. A gente só lembra das coisas que são boas. Essas vêm facilmente. Né? Então, no seu tempo não era assim, né? No meu tempo não era assim, falando assim, graças a Deus não era. Né? Será que não era mesmo? Né? Porque o ser humano vem evoluindo. Eu não vejo hipótese alguma
que o ser humano venha piorando. Eu acho que a gente vem melhorando enquanto pai, melhorando enquanto filho, melhorando enquanto mãe, melhorando enquanto educador. Não vejo uma decadência, né? Então, as coisas boas do passado, elas vão continuar, né? E as ruins a gente vai deixar para trás. Eu acho que um agravante positivo, se eu posso dizer assim, é que hoje a gente tem muito mais acesso à informação. É igual o pastor estava falando, eu estava lendo num livro, hoje você tem no seu celular livros de artigos e pesquisas científicas para você talvez ter um norte. Eu gosto muito de fazer isso, estava até ensinando meu filho, ele pega o meu celular, abre lá o navegadorzinho, clica no microfone e vai procurar o que ele quer. Ele quer ver barco, helicóptero e tal. Então hoje eu acho que essa praticidade é muito boa de você. Então, estou com uma dúvida em determinado assunto de paternidade ou maternidade bem específico, né? Homem e mulher. Minha esposa fez muito disso, de livros e materiais que ela teve que ler para ela entender essa questão da maternidade. O segundo já foi bem menos, porque o primeiro... já vai na já vai na... Mas uma coisa que eu acho muito interessante, no meu tempo era assim, é que uma vez, a minha sogra, logo no meu primeiro filho, minha sogra chegou assim e falou assim, olha, não deixa ele dormir de barriga para cima, tá? Deixa ele dormir de lado. Aí minha esposa foi e tal, peraí, hoje já mudou, você já não deixa seu filho de barriga para cima, você deixa seu filho de lado. Aí ficou uma discussão, não, mas no meu tempo era assim, mas hoje é assim. Resumindo a história, a ciência hoje determina que a forma que a criança dorme, ela pode ter morte súbita, eu acho que eles chamam, afogamento, refluxo de algumas outras coisas que antigamente era normal. Então a gente tem que se adaptar e buscar esse conhecimento. Então muitas coisas que às vezes eu tento falar para o meu filho, isso inconsciente. Na minha época era assim, era assado, ele já sabe isso, ele já busca. Ok, já mudou, a ideia também já é outra, né? Exatamente. E eu acho que isso é importante também, né? A gente identificar essas mudanças, elas são importantes, são naturais, não tem o que fazer. Inclusive, a gente precisa se adaptar a isso. Pode pôr a mão na caixa inclusive aí, mudar viu? a plaquinha também agora, isso mesmo. né? Se adaptar às mudanças de outra placa. Agora você também tem que se adaptar ao seguinte, se não tiver, você pega só papelzinho, também funciona. Não deu certo. Ah lá. Dorme que passa. Ou casa que passa. Era assim, né? Casa que Sara. Quando casar Sara. Depois que casar Sara e tal. Olha, o dorme que passa, eu acho que fome, dorme que passa. Ainda perdura. Ainda perdura em várias famílias. Eu acho que isso também se constrói na cultura. Eu ainda acho que consegui conduzir isso dentro do meu quadro familiar. Eu digo, não dorme tudo que passa. Você, às vezes eu falo assim, dorme que passa. É igual o computador, né? Reinicia que E pro adulto passa mesmo se dormir, né? Qual é a sua relação com essa frase aí, Sérgio? Não funciona. Não, né? Não adianta dormir. Não, eu tenho um filho lá, o Luca, que é o mais velho, ele é muito argumentador. Tem que ter um porquê. E se ele fala não, é não. Então por isso que eu estava fazendo essa pergunta antes do intervalo em relação a antecipar um pouco essa adolescência. Não chega a ser uma rebeldia, mas é forte a argumentação. Não, pai, eu estou com fome. Ô, pai, eu estou sem sono. Não, Lucas, já é tarde, tem que dormir. Não, pai, mas eu não consigo dormir. Fecha o olho, vai tentar dormir. Não, pai, não, eu estou com fome. Busca um lanchinho, faz um lanchinho para mim. Não, Lucas, já é tarde. Eles estudam faz na mesma mal. escola, teu filho e o meu? Não, porque o meu é assim. Não, outro dia... Se não der a tapioca, acabou. Não Olha só, outro dia eu me vi assim, em papos de aranha, porque... Não, pai, eu estou com fome, quero comer. Filho, olha só. Eu tive que explicar mais ou menos a fisiologia por cima, não sou especialista, mas por que você come tarde, que você já tinha comido, que seu estômago precisa descansar para você ter as horas de sono, que você vai crescer, que você precisa... Funcionou? Uns pelo 10 menos, minutos. Informação? Funcionou. Bacana. Então Por incrível que pareça. Ele parou. Entendi. Tá bom, papai. Eu vou dormir. Eu faço uma crítica com relação a isso, assim. Eu acredito muito hoje que nós estamos oferecendo algumas coisas aos nossos filhos que estão os deseducando, né? Então, volta a minha frasezinha aqui. Né? Tem coisas do tempo passado que são fundamentais serem mantidas. Né? Então, por exemplo, explicações excessivas aos seus filhos. Né? Seus pais faziam isso conosco? Não, né? Nós estamos aqui bem fortes. Obedece pelo seu pai. Por exemplo, hoje eu vejo uma mesa colocada uma mesa de almoço e algumas crianças que olham e falam assim, isso eu não como, isso eu não quero, isso não sei o quê. E é também função do pai, né, indicar que a vida não é bem assim, né?
que é o que tem aqui, foi feito pela sua mãe com carinho, ou por mim, ou por quem quer que fosse, e você se comporte de uma forma mais adequada. É função do pai chegar à noite e falar assim, pô, seu filho não quer dormir, mas comeu, né, não está com fome, comeu direitinho, né? Você percebe que é uma mãe, é hora de dormir. Né? Não tem essa de, eu vou então vem aqui no meu colo e vamos aqui, vou cantar um rock, vou louvar a você, eu vou ficar fazer das tripas o coração, porque você não pode se frustrar. Pode sim, né? Pode ir para o quarto, pode dormir que vai passar, pode ter suas próprias reflexões. Dão samba na gente. Então, eu acho que a gente tem que ter esse bom senso. De nem sempre a gente ser... Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui no ar para todo o Brasil. Não pode ter frustrações alguma. Enquanto o doutor falava aí, eu vou revelar um medo meu. Posso? Meu maior medo é de não educar meu filho direito. Porque toda vez que eu escuto essas discussões assim, eu fico, meu pai do céu. É muito complicado, né? Mas não vejo hipótese alguma do senhor não conseguir. Você não pode nem posso muito confessar lá. um medo? Você ter Eu medo. posso confessar um medo aqui? Já Já nós vamos falar sobre esse medo aí. E nós temos que ir para o intervalo. O meu maior medo é não buscar o intervalo agora, porque a Patrícia, que é a nossa diretora, ela funciona como se fosse um pai aqui. E ela tem um sentimento de paternidade que até a Carol, que eu tenho medo da Carol e a Carol tem medo da Patrícia. Mas você vê o medo que a gente tem. Não, nós temos aqui um bom relacionamento, vai dar tudo certo, viu, gente? Vai dar tudo certo. Nós vamos para um breve intervalo, você vai descobrir aqui desses medos. Você tem medo também em relação à sua paternidade, exercer essa paternidade, o futuro dos seus filhos? Claro que tem. Vamos falar sobre esses medos? No próximo intervalo aqui no Entre Família, a gente volta já já. Se nós estamos aqui discutindo nos bastidores essa questão da paternidade e educação de filhos, eu imagino que está acontecendo aí na sua casa, viu? E rapidinho, daqui a pouquinho a gente vai ler mais interações. A gente continua agora com as dinâmicas, produção? A produção falou alguma coisa aqui, eu não tinha entendido aqui no processo. Tá, acho que mas a caixa tem é ali, minha agora, a caixa é minha agora. Vamos. Tem ali, né? Vamos lá, deixa eu tirar. Podemos colocar ali, tirar um pai em cima. as frases. Você ligou a TV agora, nós estamos tirando frases da caixa preta que quem sabe você já ouviu, falou ou quis dizer. Essa frase aqui eu já disse. Tá especial, manda lá. Essa frase aqui eu já disse. Cadê ali na 1? Manda lá. Você pensa que dinheiro dá em árvore? Você acha que nasce em árvore, dinheiro? dinheiro? Que nasce em árvore? Especialmente para comprar carrinho do Hot Wheels, né? Porque é um negócio... Não. Carrinho do Hot Wheels. Não, e outra, coleção. Pra que esse tipo de nome? Coleção. É que inventaram o cartão. É por isso que eles não têm uma noção. Porque antes, nota... Então, nasce em árvore, a gente já tinha uma dimensão. Agora você não pode nem falar isso. Porque tem um cartão. Ele é único. Tá tudo ali dentro. Ele fala, pai, você tem cartão, passa o cartão. Acabou. Aí no final do mês tem que pagar. Não, pai, mas passa o cartão. Vai passando aí. Falando sobre esse assunto aqui, é bastante importante você ensinar, ter essa educação financeira com as crianças também, né? Mostrar para elas que dinheiro tem valor, tem suor, que não é assim, porque... Uma coisa, e assim, eu vou falar de mim, né? Eu vi meu pai com pouquíssimo dinheiro. Então eu tenho um cuidado muito grande com o dinheiro, porque eu nasci em uma família que, cara, tinha comida, vai ter almoço? Vai, beleza, que bom. Mas o meu filho já nasceu numa família que ele sabe que vai ter comida, que ele sabe que pode pedir um carrinho de Hot Wheels, eu tenho condições de dar um carrinho de Hot Wheels para ele. Então eu tenho muito receio, e aqui eu tô revelando meus medos aqui hoje. Eu tenho muito receio de que ele cresça pensando que dinheiro é um negócio assim, é só tirar do bolso, é só passar o cartão. É só passar o cartão. A gente precisa ensinar as crianças que dinheiro se adquire com trabalho. E eu ouvi um psicólogo falando outra vez, doutor, que quando a criança já tem uma determinada idade, é bom você fazer esse tipo de coisa. Olha, você faz essa atividade de casa e aí eu te dou um dinheiro. E você começando a ensinar que dinheiro se ganha a partir de um trabalho, que ele não brota no seu bolso, né? Como é que o senhor pode falar sobre isso? A questão do dinheiro, assim, com crianças é extremamente complexa, né? Primeiro porque eles têm fases, né? Então a criança, quando é pequenininha, até 4 anos, ela vive o mundo mágico, né? Sim. É normal ela falar assim, pô, o cartão pode tudo. Tem ainda essa ideia de que no final do mês você paga, ou é no débito, tá pagando... Existem adultos, né, doutor? Mas hora. não vamos entrar. Esses adultos que ainda vivem essa fase, né? Então, nesse momento, assim, eu não vejo muito necessidade de você explicar ou dar uma aula financeira para a criança. Primeiro que ela não vai entender, 4 anos de idade não vai ter, e apenas um pensamento mágico. Um pouco maior já... Um pouco maior eu acho necessário a criança começar. Mas o principal é que a criança viva dentro da realidade financeira da família. O que é isso? Então, por exemplo, às vezes eu vejo isso muito comum, né? Eu vejo pessoas que às vezes não têm condições de ter um videogame de R$3.000, né? Mas eles dão ao filho o videogame de R$3.000 e vão negando uma série de outras coisas no dia a dia, né? Isso é ruim,
né? A criança entender que ela pode obter aquilo que não está dentro da sua realidade, né? Através do sacrifício de uma outra pessoa, mesmo que seja o pai e a O mãe. negócio do celular hoje é muito comum, né? comum, Você quer né? Então, a criança vê o amigo com um celular de 7 mil e o quer pai o tem um celular salário de de 4 mil e comprou um celular de 7, Pois né? E parcelou, não sei. Então, essas questões não são interessantes você passar num ambiente familiar, né? Viva dentro da sua realidade. E a coisa da mesada, doutor, lhe dá uma mesada para que ele administre a sua mesada, também causa um efeito É positivo? um outro debate violento. Eu sou, eu sou favorável. Na minha casa era violento, eu ganhava... Na minha casa era violento mesmo, que eu ganhava cadeirada. Cadeirada. Mesada, cadeirada e chinelada. Não, mas assim, eu nunca na minha vida... Nem, isso era coisa só de filme, esse negócio de mesada. Coisa assim. Eu acho que se cabe dentro da cultura da família, quando ele tem condições de dar isso, né? E tiver uma ideia de educação financeira por trás, a mesada passa a ser uma coisa legal, né? Agora, tem pais que dão a mesada, e aí o filho gasta no primeiro dia em lanche na escola com os amiguinhos, ele dá de novo. Aí isso vai deseducar a criança, né? Fala, posso tudo. Engraçado que eu tenho um colega de trabalho que ele me perguntou essa semana, ou semana passada, falou: Sérgio, o que você acha? Dá mesada ou não dá mesada para a criança? Ela tem que trabalhar, fazer alguma coisa para começar a ter um dinheiro ou não? E aí a gente não cheguei numa conclusão. Ainda não cheguei nesse estágio na minha casa lá, mas eu também tenho dúvida, porque de você desenvolver na criança essa questão de preciso trabalhar, talvez... Para ter, né? Eu tenho que me sacrificar para ter o dinheiro. Ou então, não, simplesmente eu ganhei a mesada e esquece da questão que eu tenho que aprender a administrar. É o que o senhor falou mesmo. O que está por trás? Como que você vai fazer essa aplicação para que seja eficiente com o seu filho? Na minha casa, eu acredito que com o Luca, que vai ser o primeiro que vai passar pelo processo, eu acho que vai ser a questão de administração mesmo. De, olha, você tem X, nem que seja R$10. Você vai administrar R$10, dá para você comprar quase 2 Hot Wheels. Quase. Ele já está saindo da fase de Hot Wheels, mas você pode comprar 2 Hot Wheels. Você vai querer comprar agora, você vai guardar para o mês que vem, você comprar um Lego, que é mais caro. Então, acho que com ele, eu acho que vai funcionar mais nesse sentido, de dar e ensinar ele que ele tem que administrar, que ele pode conquistar as coisas dele. Porque eu acho que se eu for, não, vem lavar o carro, fazer isso, aquilo, eu falo, não vou e vai Agora, ficar sem Sérgio, dinheiro. no meu caso, um exemplo assim, ó, eu tinha a questão instintiva de buscar dinheiro. Então eu tive que buscar uma alternativa porque eu não tinha o que os meus amigos tinham. Só que o exemplo do pai, ele não precisou dar mesada nenhuma. O exemplo dele de buscar foi o que eu tive que fazer. Eu, para comprar um violão, eu tive que ir naquelas locadoras antigas que vendiam revistas de videogame. Eu ganhava caderno do colégio, eu diminuí minha letra, peguei um caderno, eu comecei a fazer, pedir doações de caderno, desenhando aquelas manhas. Eu fui nos bairros que não tinham revistas, vender de porta em porta para comprar cada corda para pedir emprestado. O que faltou para mim foi um exemplo administrativo. Então, às vezes, o exemplo de como administrar o dinheiro, o exemplo de como buscar, é mais forte de um próprio sistema. Que eu acho, cara, eu não sei, eu vim de uma questão cultural, como o psicólogo falou, que eu não saberia nem passar isso adiante. Tipo, dar uma mesada e dizer para ele, eu não teria estrutura cultural dentro da minha família. Né? Tem que ler, receber. Dá para isso. Eu acho mais fácil dizer assim, olha, é assim que funciona. A criança não vai, né? É que nós, a gente vive nesse mundo meio capital, né? Então a gente acredita muito que ser bom pai significa dar tudo aquilo que seu filho deseja, ou dar aquilo que a família de mais posse está dando, porque seu filho vai se traumatizar se ele não tiver o videogame A, B ou C. Bababá, né? Nada disso vai acontecer. Né? As crianças não se frustram pela ausência de um bem material. Né? Elas se frustram quando você promete algo que não pode cumprir. Quando a família impõe uma realidade que ela não pode cumprir. Né? Então eu brinco muito quando dou palestra sobre isso. Vocês já assistiram aquele filminho Harry Potter? Ali tem uma família que é maior, daquele ruinvinho lá, os Weasleys, e eles são pobres. Né? Mas é uma família coesa, é uma família de valores, é uma família de pai presente, de mãe presente. E tem uma outra família, que é uma família de classe alta, onde o filho pode ter tudo, né? Mas é uma família desconfigurada. E aqui os traumas aparecem, enquanto aqui as crianças se desenvolvem. Né? Então não vai estar naquilo que o pai pode dar. Né? Então prometa ao seu filho aquilo que você pode cumprir. É um jogo aberto. Prometa para o seu filho algo que não vai te trazer sacrifício, nem que você tem que cobrar depois. Porque dar o videogame ou o celular de R$7.000 para depois ficar jogando a cada meia hora na cara do filho, te deu um celular de 7 mil, né, e você não fez isso, você é isso e aquilo, é a pior coisa do mundo. Né? É melhor dar um de 100,
e fala assim, ó, é seu de coração, é o que eu posso te dar. Né? E o que eu achei as coisas interessante vão- é essa coisa de você colocar a criança para que ela viva na realidade financeira da família toda, né? Da A mãe família tá toda. lá fazendo sacrifício, nunca compra um sapato, uma roupa, a criança andando no brinco e fica difícil a situação, né? Então, às vezes, a gente, com essa ansiedade de fazer tudo por eles, a gente mostra para eles uma vida que não é real, né? Que não está totalmente fora da realidade. Não, viva de acordo aqui, tem exatamente o que eu posso ter e aquilo que tem dentro dessa casa é isso. O que está aqui na mesa é para comer, não quer comer, dorme que passa. Preciso dormir, mas estou sem sono. Não, não, não. É só fechar o olho e repousar o corpo. É o Esse horário de movimento fazer isso. aqui. Adquirir o sono já é um desafio Não, não, não. seu. Agora o sono é outra coisa. Você nem é obrigado. Nem é obrigado. Não, esse negócio de dormir, imagina. Não dorme, não. Mas você vai repousar, reclinar o seu corpo, tá? E ficar com o olho fechado. Inclusive, sabe quem é que faz isso comigo? Quem? A Patrícia falou assim, hora do sono, Hora do sono. de finalizar Hora o de programa dar de tchau hoje, nesse papai. programa. Muito bem. E aí a gente fala o quê? A gente fala nada, sabe por quê? Porque eu quero ler mais uma interação. Rapidinho. Pode jogar na tela aí a nossa interação. A Denise Barata. Ela é de Salvador, Bahia, é isso? Isso. Quer ler, pastor? Vou ler. Tá mais Vai lá. longe a TV ali, mas eu vou ler também. Então tá. Meu pai foi paizão. Tenho muito orgulho de como ele nos educou. Somou 9 irmãos e às vezes ele era muito brabo, que só vendo. Mas quando estávamos em momentos de lazer, ele virava criança como nós. O meu herói se foi em abril desse ano, mas creio que nos veremos na glória, pois ele aceitou Jesus na UTI 3 dias antes da sua morte. Que legal, né? Que legal, Denise. Legal. Esperança, né? Isso. Ela incluiu a esperança aí no processo. E eu quero mandar um beijo pro meu pai, que também é um queridão. Não só porque às vezes ele me empresta um dinheirinho, mas não tem nada a Ficou de ver. leve, ficou de leve. Não, é que ele dá suporte mesmo emocional para mim, para as crianças. Um beijo, pai. E agradeço muito aí que você tem feito por nós. Não tem nada a ver de financeiro, não, que a nossa família é todo mundo pobre. Ninguém empresta nada para ninguém, não. Mas a gente empresta abraço, presença e vamos superar tudo, todos os desafios que a gente tem aí pela frente. Com certeza. Olha, como eu falei para você, esse programa aqui está na metade. Pô, ó, então vai ter o seguinte, ó, Paternidade 2 no ano que vem, já estamos projetando. Ah, tal. não, já projetou Claro, aqui. para poder ter a segunda parte, convidar o porque Fernando um e só tal. não dá. E é por isso que a gente está terminando. Fernando, brigadão, você vai ter que voltar mais vezes aí, Pô, Fernando. é um prazer estar aqui com vocês. Aliás, é sempre um prazer. Eles são muito simpáticos, nos recebem bem e deixa a dica que ser pai não é difícil, né? É fácil. Não é só seguir os instintos. Acredito muito na orientação bíblica. Gosto muito da história de José, né? Aquele chamado para ser pai, né? E aceita, né? E fala, vou fazer isso, né? Vou proteger, vou cuidar, vou estar junto. Enfim, eu acho que a gente tem onde buscar caminhos para se adaptar e exercer essa paternidade. E, mais uma vez, obrigado aí pela hospitalidade. Aí. Muito bem. Sérgio, muito obrigada. Ele está pensativo, aí, pensando o que eu vou fazer lá em casa hoje e aplicar todas essas ideias aqui. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade e tenho a mesma preocupação do pastor. Como que eu vou educar meu filho, como que eu vou ser um bom pai, porque nada, eu tenho mais 2 futuros pais em casa. E se eles forem olhar o exemplo, o que eu estou passando para eles? Mas eu acho que o pastor tem ali a resposta na Bíblia ali para a gente buscar e a gente tem que buscar. Só uma última coisa, pastor. Depois que eu fui pai, eu compreendi muito melhor o que é o amor de Deus para com o ser humano. Isso é uma realidade. E é justamente isso, pastor. A gente quer o recado do nosso papai do céu Então, também, né? há muita coisa na Bíblia sobre paternidade, né? Eu acho que eu falei para vocês aqui que quando eu soube que ia ser pai, quando a Flor engravidou, eu comecei a pesquisar esse assunto, a ler esse assunto, para tentar ser o melhor pai que eu pudesse, né? E eu encontrei alguns exemplos na Bíblia, positivos e negativos. A gente não tem tempo aqui de falar de todos, mas Davi, por exemplo. Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas Davi foi um péssimo pai. Davi foi um pai ausente, um pai que não teve condições de dar aquela atenção que a família precisava. Você tem outros pais, como Abraão, por exemplo, que foi um excelente pai, que conseguiu cuidar dos seus filhos. Mas eu separei um texto aqui, eu precisaria de um programa inteiro para falar sobre esse assunto, mas eu separei um texto aqui que é o Salmo 128, diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa, e os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, eu não consigo dar todas as dicas de como ser um bom pai,
Mas você está me ouvindo aí, você é pai, eu tenho uma dica que é a principal, a dica do Salmo 128. O homem que teme ao Senhor, ele é feliz e a sua família é feliz junto com ele. Então você não sabe muito bem o que fazer como eu, mas você sabe o principal. Tema a Deus, ame a Deus, tenha comunhão com Deus. E eu tenho certeza que o Pai do céu vai ajudar você, a mim, todos os pais que quiserem, a serem bons pais aqui na terra. Muito bem, olha aí, ó. Ajuda aqui do programa e ajuda do céu, nosso grande Pai. Agora a gente quer convidar você também para o programa de amanhã, Carol. Exatamente. Geração neném, imediatistas, inconsequentes, dependentes. E aí vai, as pessoas vão falando, colocando esse pessoal lá embaixo. Será que é isso mesmo? Essa geração aí que não saiu de casa, demora mais para sair de casa, fica ali na dependência da família? Ou será que essas são características diferentes, como a gente sempre fala lá, né? No meu tempo não era assim. Os desafios dessa geração. Aí você tá agora, não acredito que vai ter um programa para isso. Claro que vai ter, marca todo mundo, marca aquele sobrinho. É hora de avisar para a avó, hora de avisar para ele mesmo ver o programa. A hora de também anotar suas dúvidas e mandar pra gente, viu? Grande abraço. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Até mais.